os pais do Filipinho têm 5 anos. João Paulo e Bento têm 2 anos e são gêmeos. A paz de Jesus, tudo bom? Meu nome é Nayara e eu sou mãe e esposa desse povo todo. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos assumindo aqui um chamado de Deus, fazer esse vídeo e aí alguns outros em sequência, para falar um pouco para as famílias, para falar um pouco de família, para falar um pouco do que é conviver em família, enfim, partilhar um pouco das nossas experiências de educação, de convivência familiar, de como casal, como pais, como filhos. Nós então estamos iniciando hoje esse chamado, esse, podemos dizer, apostolado para falar para as famílias, falar de famílias. Vamos lá? Queremos começar este vídeo com a passagem de Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente, toda vez que tiverdes queixas contra outrem, como o Senhor vos perdoou. Assim, perdoai também vós, mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Olha, estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo em que somos chamados a voltar a ficar dentro das nossas casas. Algumas pessoas saem para trabalhar e voltam, outros estão 100% dentro de casa, não estão saindo para trabalhar. E aí, nós estamos então diante de algo que começou a crescer, que é uma dificuldade de se relacionar dentro de casa, de se suportar. Olha, o marido que trabalhava, voltava para casa, saía para algum compromisso, seja escola, seja grupo de oração, seja vamos para a Santa Missa, vamos fazer qualquer outra coisa, cada um com os seus compromissos, está obrigado agora a ficar dentro de casa e conviver tanto com a esposa quanto com os filhos e ajudar na educação e ajudar em todos os sentidos ali dentro de casa. Da mesma forma, as esposas que algumas estavam dentro de casa e os maridos vêm para ficar dentro de casa, os filhos que estavam na escola vêm para ficar dentro de casa, e aí como conviver com todo esse povo dentro de casa? Como suportar? Porque os defeitos agora ficam mais aparentes. As dificuldades agora ficam mais evidentes. O relacionamento agora exige um esforço muito maior para que aconteça, né? Exige um esforço maior para que haja paz, tranquilidade dentro de casa. E como diz muito bem São Paulo, nós precisamos muito da graça de Deus neste tempo, muito mesmo, muito mais do que antes, porque perdoar não é fácil, suportar não é fácil, né? Muitas vezes o erro do outro ou a dificuldade do outro neste tempo, né, com as nossas emoções à flor da pele, essa situação que a gente não sabe quando vai acabar, a ansiedade para saber como vai ser o futuro, né? Tudo isso vai aflorando os nossos sentimentos e nós vamos começando a ficar confusos e aí todas as nossas sensações e sentimentos ficam à flor da pele. Até que relacionar muitas vezes a gente sabe, né? Eu sei parar para ouvir, sabe, né? Falar e escutar, mas muitas vezes algo pequeno a gente não consegue suportar, a gente não consegue lutar. Algo que eu e o Renato refletia essa semana é que nós temos que ter essa plena consciência de que nós não sairemos o mesmo dessa situação todos e que nós precisamos buscar sairmos disso tudo pessoas mais fortes, pessoas mais corajosas, pessoas mais amadurecidas, né, com sentimentos alinhados, né, alinhados com o Senhor. Um tempo que muitas vezes a gente parava e falava, ai, como eu queria ler mais a Bíblia, como eu queria ler esse livro. E muitas vezes a gente, né, muitas vezes nós estamos vivendo esse tempo. Como eu queria que o meu marido estivesse em casa, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Cuidando das crianças, que aí eu faria a janta mais cedo, enfim. Nós estamos nessa situação. E aí? Como se suportar agora? Como, de São Paulo, como suportar um ao outro na questão de aguentar o outro. Como amar o outro. E na questão também de suportar, de sustentar também, de manter de pé. Aí
Eu acho que Nayara pode falar um pouco sobre como ajudar o marido a se situar dentro de casa. Como, Nayara? É como, né, como eu e o Renato, a gente já conversava sobre isso, né? Esperar o marido chegar. Esperar o marido chegar, esperar o marido relaxar. E depois que ele relaxar, falar, olha, eu preciso que você faça isso, faça aquilo outro. Muitas vezes, não sei vocês mulheres, mas muitas vezes eu tenho muita dificuldade de falar pro Renato que eu preciso que ele faça. Eu espero muitas vezes que ele tenha a reação de querer fazer, né? De querer estar junto. Mas nesse tempo todo de 7 anos... Às vezes, algumas vezes, o marido ele até quer fazer, mas talvez seja como eu, que precisa falar assim, faz isso pra mim? Pedir. Já parou para pensar que a maioria das nossas dificuldades é por falta de diálogo? É por falta de conversa? E aí vem a chateação. Ah, mas eu queria que você tivesse feito isso, mas você não falou para fazer. Eu queria que você tivesse essa atitude. Mas você não falou que você esperava de mim essa atitude. O diálogo é a principal ferramenta nesse tempo para se suportar. Fale. É muito simples, é só você chegar e falar, olha, eu esperava que fosse assim, olha, eu pensei que nesse tempo eu podia descansar mais, lembra que eu estava vivendo tão cansado, eu queria dormir um pouco mais cedo, lembra que eu queria tanto ler aquele livro? Vamos conversar assim, me dá 2 horas por dia, me dá esse tempo para que eu possa ler esse livro, o que você acha? E aí você tem esse tempo e a gente vai se ajustando, enquanto casal, se acertando para que esse tempo, que pode ser um grande tempo de graça, não se torne um tempo de imensa dificuldade que gere uma crise, além da crise que já está acontecendo lá fora, uma crise na família. Exatamente. Os pais, ele tem a graça, o pai tem a graça agora de ver os seus filhos crescendo. Imagina chegar daqui a 10 anos e falar, poxa vida, eu não vi meus filhos crescendo. Você tem a oportunidade de uma convivência íntima, próxima com seus filhos. Às vezes de construir alguma coisa, às vezes de combinar com o filho, de pintar uma parede, às vezes de fazer algo que o filho gosta, andar na rua de bicicleta, jogar bola, coisas que muitas vezes por conta de pregações, por conta de encontros, isso tudo é muito válido, isso tudo é muito bom, mas a gente tem que saber aproveitar o tempo que o Senhor nos deu. E o tempo que o Senhor nos deu é esse. Exatamente. Agora é tempo da gente poder ter um tempo de qualidade dentro de casa. Nossa dificuldade muitas vezes era tempo. Hoje nós temos tempo, vamos aproveitar. E aproveitando tanto com os filhos, quanto com a esposa, aproveitando para organizar o que precisa ser organizado dentro de casa e não gerar uma outra crise desnecessária. Porque daqui a pouco a nossa vida volta ao normal. E aquele chuveiro que precisava ser trocado, aquela torneira que precisava ser organizada, aquela pintura que precisava ser retocada, não foi feito. E quando voltar, talvez você volte numa vida muito mais agitada, tentando recuperar o tempo perdido, seja no trabalho, seja nas missões na igreja, seja onde quer que você atue. Isso tudo que nós estamos falando é algo material, né? Algo da casa física, da família física. Tudo isso envolve uma casa, tudo isso envolve uma família. Mas agora nós queremos trazer algo que é de espiritual mesmo, né? Aproveita esse tempo, você, mulher, né, para poder rezar com seus filhos, para poder catequizar os seus filhos, para poder, né, ai, meu filho não sabe tal oração, não sabe ouvir de Espírito Santo, não sabe o creio, e sentar com seu filho e ensinar, ler aquela historinha que ele gosta, né? A gente está falando aqui muito de suportar, né, o marido e a esposa, mas suportar também os filhos. Muitas vezes, né, mulher, você precisa trabalhar, né? E aqui a gente não está falando que é errado, porque precisa, né? Às vezes tem mulheres que precisam mesmo sair para trabalhar. E aí deixa os seus filhos na escola, e é muita dor, né, para vocês. Mas é nisso, sabe? Aprender a suportar, aprender a amar. São Paulo vai dizer muito bem. Suportar, mas na caridade. Não é suportar, porque eu preciso suportar ele, porque ele é meu marido e eu prometi. É uma cruz que eu levarei, meu marido é um peso. Não, é com caridade, é com amor. Né? O amor transforma, o amor edifica, o amor nos eleva.
e nos eleva para Deus. Então, pedir ao Senhor neste tempo de quarentena a graça de suportar com amor. Ser um ao menos outro, individualista. ser menos egoísta, parar de pensar só em você, né, no seu bem próprio. Nossa, às vezes o seu marido chega cansado do trabalho, você sabe que precisa de arrumar aquilo, porque já postergou tanto. Mas parar para poder também ver a realidade do seu esposo. Nossa, chegou cansado, e aí, como é que foi seu serviço? Muitas vezes nós mulheres já chegamos falando, não, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E já vai jogando tudo em cima. E às vezes ele teve um dia tão complicado, às vezes ele teve um dia tão exaustivo. Parar para poder escutar. O marido também, parar para escutar a esposa. Às vezes ele espera que chegar em casa com a casa toda arrumada, com um cafezinho pronto, com tudo prontinho. Mas parar para poder também ver o dia da esposa. Às vezes aquele dia foi teve muita dificuldade, a criança chorou, né, machucou, teve tanta situação. Parar para poder escutar o outro. Nesse tempo, a gente percebe que nós paramos de escutar o outro. É sempre a gente. Paramos de perceber o outro. Paramos de olhar para o outro, né? Então, assim, parar para poder conversar mesmo, saber o que às vezes se perde tanto, né? Eu não sei nem mais o que o meu marido gosta de comer, a esposa não sabe nem mais o que a mulher gosta. Então vivemos uma vida muito automatizada, né? Muito no mecânico, muito nas redes sociais, muito na aparência. Isso mesmo. E para finalizar, desliga um pouco das redes sociais, desliga um pouco a televisão, aproveita um pouco o silêncio que esse tempo traz para nós. Não há tanta agitação mais nas cidades, de carros indo e vindo, não há tanto barulho mais. Aproveita para ter um relacionamento melhor dentro de casa, aproveita para rezar mais, para ter um relacionamento melhor com Deus. Aproveita para meditar um pouco sobre a sua vida, aproveita para sair mais forte depois deste tempo. Que o Senhor te abençoe, fique com Deus e até a próxima.